Livro As 5 Linguagens do Amor dos Adolescentes, capítulo 12, parte 1. Amor e responsabilidade. Os adolescentes precisam aprender que liberdade e responsabilidade são lados opostos da mesma moeda. Uma não existe sem a outra. Essa é a realidade dos adultos, e o adolescente deve também aprender isso. Os adultos só podem viver em uma casa enquanto assumirem as responsabilidades de pagar o aluguel. A companhia elétrica só permite que o cliente deixe a luz acesa enquanto ele estiver pagando a conta todos os meses. Tudo na vida está baseado nos princípios de liberdade e responsabilidade. As duas nunca estão longe uma da outra. Claro que o adolescente não sabe dessa realidade. Ajudá-lo a descobrir isso faz parte da criação de filhos. Pais amorosos devem encorajar a independência do adolescente, pois o amor dos pais está intimamente ligado a ensinar o filho a ser responsável pelo próprio comportamento. Independência sem responsabilidade é o caminho para a baixa autoestima, falta de sentido para o que se faz e, às vezes, até tédio e depressão. Não desenvolvemos nosso senso de valor por sermos independentes. O valor vem por sermos responsáveis. A independência e a responsabilidade preparam o caminho para uma vida adulta madura. O adolescente que aprende a ser responsável pelas próprias atitudes, enquanto desenvolve a independência e identidade própria, terá boa autoestima, lutará por alcançar objetivos que valham a pena e fará contribuições valiosas para o mundo ao redor dele. O adolescente que não aprendeu a ter responsabilidade será problemático, tanto na adolescência quanto na vida adulta. O papel das leis, entre aspas, limites. Para que haja responsabilidade, é necessário que também haja limites. Em todas as sociedades humanas, existem limites que normalmente chamamos de leis. Sem regras sobre o convívio, a sociedade se autodestruiria. Se cada um fizesse o que parece certo aos próprios olhos, o resultado seria caótico. Quando a maioria das pessoas respeita as leis, ou seja, quando são cidadãos responsáveis, a sociedade anda bem. Mas, no momento em que um grande número de indivíduos escolhe fazer as coisas do próprio jeito e viver de forma irresponsável, a sociedade sofre com as consequências negativas. Nossa sociedade ocidental está experimentando as consequências do mundo viver de forma irresponsável por muitos adolescentes e adultos. Isso é evidente pelo número de assassinatos, estupros, roubos e outros crimes violentos cometidos diariamente. Não só o indivíduo sofre com o comportamento irresponsável, mas também a sociedade como um todo. No âmbito familiar, os pais são responsáveis por estabelecer regras ou limites e garantir que o adolescente viva de maneira responsável dentro dessas normas. A ideia de que irá se rebelar se os pais estabelecerem limites não é verdadeira. Na realidade, pesquisas indicam que a maioria dos adolescentes sente que os pais são compreensivos e pacientes com eles na maior parte do tempo. Mais da metade deles admitiu: quando meus pais são durões, sinto que estão certos, mesmo quando isso me deixa irritado. Lawrence Steinberg, professor de psicologia da Universidade Temple, observou: o que faz os adolescentes se rebelarem não é a imposição de autoridade, mas o uso arbitrário do poder, com pouco esclarecimento sobre as regras e a falta de envolvimento deles na tomada de decisões. O problema não é a autoridade dos pais, mas sim o fato de eles expressarem essa autoridade de maneira ditatorial e pouco amável. Quando seu filho era mais novo, você podia estabelecer regras arbitrárias e ele dificilmente iria questionar seu direito de fazer as coisas desse jeito, mesmo que pudessem desobedecer as regras que você determinou. Mas adolescentes irão questionar se elas estão ou não estão corretas. Eles irão querer saber se foram feitas para benefício deles ou apenas para satisfazer os interesses dos pais. Faça isso porque estou mandando. Não funciona com jovens. Se continuar a adotar essa estratégia ditatorial, pode estar certo de que ele irá se rebelar. Estabeleça as regras com o adolescente. Já que o adolescente está desenvolvendo a própria independência,
precisa tomar parte do processo de estabelecimento das regras e consequências. Pais sábios convidarão o filho para tomar parte nas decisões junto com eles, deixando que expresse as ideias sobre quais regras são justas e corretas. Os pais devem compartilhar os motivos das suas próprias ideias e explicar por que pensam que determinadas normas são boas para o adolescente. Aqueles que fizerem isso irão criar uma atmosfera que estimula a independência do jovem, enquanto lhe ensinarão que não existe liberdade sem responsabilidade. Nos fóruns familiares, pais e adolescentes podem se reunir para pensar juntos sobre determinado assunto, mesmo que os pais continuem sendo a autoridade. Eles têm a palavra final, mas conhecer os pensamentos e sentimentos dos adolescentes sobre o assunto os ajudará a tomar decisões sábias. Se o adolescente puder participar do estabelecimento das regras, é mais provável que acredite que elas são justas e dificilmente se rebelará contra elas. Um estudo mostra que jovens cujos pais estão dispostos a permitir que participem da discussão normalmente são mais afetivos e respeitadores e têm tendência maior a dizer que desejam ser iguais aos pais, ao contrário de jovens cujos pais insistem em sempre ter razão. Os pais não são apenas responsáveis por estabelecer limites, mas também por aplicar a punição necessária quando as regras são violadas. Deixe-me lembrá-lo de que se os adolescentes participarem da tomada de decisão e souberem quais consequências advirão delas, é mais provável que acreditem que são justas e dificilmente se rebelarão quando os pais fizerem valer as consequências. Como pais, devemos lembrar que nosso objetivo ao educar adolescentes não é vencer a discussão, mas ensiná-los a ser responsáveis ao mesmo tempo que se tornam independentes. O princípio é: se você sabe ter responsabilidades, desfrutará da liberdade. Quando os adolescentes entenderem que essas duas coisas sempre andam juntas, aprenderão uma importante lição que será útil na adolescência e na vida adulta: a importância do amor. Para que o processo pelo qual o adolescente aprende sobre independência e responsabilidade ocorra sem maiores problemas, os pais devem lubrificar o processo com o óleo do amor. Quando o filho se sente amado pelos pais, sabe que estão visando o bem-estar dele e que as regras foram feitas para beneficiá-lo. Independência e responsabilidade surgirão de maneira mais fácil. Mantenha o tanque do amor dele cheio e a rebelião será esporádica e temporária. Entretanto, se o jovem não se sentir amado, pensará que as regras são arbitrárias e que servem apenas aos interesses dos pais. Sentirá que você está mais preocupado com a reputação e o sucesso do que com o bem-estar dele, e certamente irá se rebelar contra suas regras, bem como quem as estabeleceu. Lembre-se, os esforços para controlar os adolescentes pela força são mais propensos a falhar. A coerção não consegue o que o amor é capaz de criar, ou seja, sentimentos positivos em relação aos pais. O amor é verdadeiramente a arma mais poderosa do mundo. Os pais que se lembram disso e fazem esforços conscientes para continuar comunicando amor emocional ao jovem, darão o primeiro e o mais importante passo para lhes ensinar responsabilidade enquanto adquirem independência. Steinberg, um renomado especialista em adolescentes, disse: quando os pais recuam porque pensam que o jovem não quer ou não precisa mais de afeição, ele se sente abandonado. Mesmo que pareça um chavão, o amor é a coisa mais importante que você pode dar ao adolescente. É dando ao adolescente o amor emocional que criamos um clima em que podemos cooperar com a sua independência emergente e, ao mesmo tempo, insistir que ele tenha um comportamento responsável. Tendo dito isso, iremos examinar o processo de como estabelecer as regras e garantir que sejam cumpridas. Um fórum familiar especial.
Independentemente de quais foram as regras estabelecidas quando o filho era criança, você não deve se esquecer de que elas não podem ser perpetuadas arbitrariamente durante a adolescência. O adolescente está em um estágio diferente da vida, por isso, precisa que os limites sejam repensados e reformulados. Os pais que deixam que o filho entre na adolescência sem refletir, conversar ou prestar atenção nas regras da família, irão em breve vê-lo se rebelar. Mas os pais que têm uma atitude proativa convocarão um fórum familiar, reconhecendo que o adolescente tem consciência de que entrou na puberdade e que isso pede que as regras da família sejam repensadas para dar-lhe mais liberdade e também mais responsabilidade. Os pais que reconhecem essa realidade antes que o adolescente o faça, terão a atenção e o respeito do filho. Ele quer mais liberdade e responsabilidade. Esse é um fórum de que ele certamente terá interesse de participar. Algumas dicas sobre como realizar um fórum familiar e um exemplo de introdução para explicar seu propósito ao adolescente estão incluídos no apêndice deste livro. Ser proativo ao convocar esse tipo de fórum antes que o adolescente comece a reclamar sobre as regras infantis que deve respeitar é uma estratégia bastante sábia. O adolescente que é pego desprevenido pelos pais, que anunciam sua independência e responsabilidade emergentes, provavelmente será um participante ativo desse fórum, diferentemente do jovem que tem insistido durante 6 meses para que um fórum seja convocado. Algumas regras sobre as regras. Se o jovem já tem 15 anos e você nunca realizou um fórum familiar antes, nunca é tarde demais para impressioná-lo ao comunicar-lhe a iniciativa de reexaminar as regras. Deixe-me dar 3 sugestões de como fazer e estabelecer as regras e 3 propostas para determinar as consequências durante o fórum. Número 1. Use o mínimo possível de regras. Não só leva muito tempo para redigir 16 páginas de regras familiares, mas também, por ser muitas, podem ser ignoradas. Nessa área da vida, quanto menos melhor. Grande número de normas assusta o adolescente e não será lembrado. Além do mais, será um pesadelo para os pais cumpri-las e a vida parecerá rígida demais. Os jovens precisam de espaço para espontaneidade e tranquilidade. A existência de muitas regras os deixam paranoicos e temerosos. Quais são os assuntos realmente importantes? Normalmente, a resposta para essa pergunta irá se resumir em tudo aquilo que pode prejudicar o adolescente física, emocional ou socialmente, e tudo o que irá fazê-lo sentir que realizou conquistas importantes. Viver com responsabilidade é dizer não para as coisas destrutivas e sim para as coisas construtivas. As regras servem para alcançar esse objetivo. Posteriormente, veremos quais são as diversas áreas de responsabilidade dos adolescentes e procuraremos aplicar esse princípio. O objetivo não é regular cada momento da família, mas sim apresentar os limites importantes que mostrarão ao adolescente quais decisões deve tomar. Lembre-se, Deus estabeleceu apenas 10 regras, também chamadas de os 10 mandamentos. Mas Jesus as resumiu em 2. Já que você não é tão sábio quanto Deus, provavelmente irá estabelecer mais do que 10 regras, mas posso lhe garantir que o seu adolescente tentará agir mais como Jesus. Até o próximo áudio.